Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 500, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, magnetizadores e hipnotizadores. Nós já estamos terminando, não sei se vai dar para terminar hoje. O próximo vídeo, o próximo tema, aliás, mulheres. Esse capítulo é tão interessante que você nem imagina. Mas primeiro nós devemos terminar primeiro aqui. Então, voltando às 3 linhas para dar sequência. Com frequência também os hipnotizadores procuram atuar sobre os membros encarnados do grupo. Nós já lemos isso aqui, já esclarecemos. Lançando as bases de induções preliminares a serem desenvolvidas depois durante o desprendimento do sono, ou mesmo durante a vigília. Não é nada fácil lidar com esses terríveis manipuladores da mente humana. Olha só para você ver. Não é nada fácil lidar com esses terríveis manipuladores da mente humana. Eu vou dar sequência, mas depois eu vou voltar novamente aqui nesse trechinho. Nada os detém e para eles tudo é válido, desde que alcancem os resultados que desejam. Então vejamos. Nós temos que comentar algo com relação a essa questão aqui. Não é nada fácil lidar com esses terríveis manipuladores da mente humana. Nós temos que procurar entender que, veja bem, antes aqui, Hermínio Miranda disse, olha só, com frequência também os hipnotizadores procuram atuar sobre os membros encarnados do grupo, lançando as bases de induções preliminares a serem desenvolvidas depois, durante o desprendimento do sono ou mesmo durante a vigília. Durante os trabalhos mediúnicos de desobsessão, esses hipnotizadores, eles costumam, mediante alguma invigilância dos integrantes da casa da reunião, porque não é porque usam aquele termo trabalhos sérios, casa espírita séria, espíritas verdadeiramente espíritas sérios, não é porque possuem esse título que não há ali alguma falha. Sim, há alguma falha, pensamentos negativos. Nós não somos perfeitos, perfeito é Deus. Então esses espíritos hipnotizadores, eles lançam esse magnetismo e imantam a mente desses médiuns ali invigilantes na reunião. E as pessoas vão embora para suas casas imantadas daquele magnetismo negativo, com aquelas induções, aquelas intuições, aquelas inspirações, aqueles sentimentos que antes a pessoa não tinha. Você entendeu? Antes a pessoa não tinha. Em momento algum. A pessoa, uma hora, ela para e pensa, fala assim, engraçado. Antes
Ontem mesmo eu não pensava isso, eu não estava com esse tipo de pensamento. Por que hoje eu estou com esse tipo de pensamento? Como, por exemplo, chega final de semana, as trevas inspiram as pessoas a pensar da seguinte forma: sextou. Esse termo é indução das trevas para manter o indivíduo viciado na impureza. Sexta-feira, vem lá aquele pensamento: sextou. Se sextou, tem pessoas que dizem assim: eu também sou filho de Deus, eu mereço tomar uma hoje para limpar o pó da garganta. Olha quanto primitivismo. Porque chegou o fim de semana, a pessoa sai do guarda-roupa. Em todo sentido que eu quero dizer. Como, por exemplo, no carnaval, quantos milhões de homens e também de mulheres que saem do guarda-roupa, deixam de lado aquela máscara de social e vestem outras máscaras e compram o abadá, e ali tudo pode. Tudo que a carne permite, mas não é a carne, é o espírito primitivo que, excitado pelo magnetismo das trevas, através das induções, que são as inspirações, as intuições, o indivíduo, durante aquele período todo do carnaval, ele satisfaz não só as trevas que se alimenta através dele, como também o eu primitivo, que ainda necessitado dessas substâncias. O mesmo ocorre com a equipe na casa espírita, imantada por esse magnetismo. O desequilíbrio emocional e psicológico de muitos indivíduos no corpo físico não é preciso para ser vítimas, entre aspas, dos espíritos das trevas. Não é preciso que a pessoa participe de uma reunião mediúnica de desobsessão numa casa espírita. Um desequilíbrio emocional, psicológico. No catolicismo, na Umbanda, os evangélicos, no budismo, no islamismo, encontra-se aqui no corpo físico, todos nós nos encontramos vulneráveis. Por isso, Jesus nos recomendou o orai e o vigiai. Só que nós não oramos e nem vigiamos. E quando nós oramos, distorcemos. Quando vigiamos, distorcemos também. Então é preciso entender que esses espíritos magnetizadores das trevas, esses indutores, esses hipnotizadores das trevas,
eles realizam em nós, através das nossas inferioridades, indisciplina, irresponsabilidades, através dos nossos distúrbios, através dos nossos vícios, enfim, através das nossas impurezas que trazemos de existências passadas, não importa a religião, eles realizam ali naquela manipulação de energias do magnetismo, do hipnotismo, da indução, eles realizam uma simbiose, mantendo o indivíduo preso 24 horas às energias deletérias que ali eles implantam. E essa simbiose é tão, assim, terrível, que muitas pessoas vomitam, soltam o intestino, altera a pressão, tanto para mais quanto para menos, só por receber uma notícia, tanto positiva quanto negativa. A pessoa que sofre esses transtornos de simbiose, proveniente desse magnetismo das trevas, tudo a desestrutura, porque ela encontra-se vinculada àqueles espíritos manipuladores desse magnetismo que a controla como se ela fosse um ventrílogo, um bonequinho que eles manipulam para lá, para cá. Por isso é preciso vigilância, porque essas pessoas nesse estado são muito vulneráveis. Uma vulnerabilidade tamanha que a própria vida da pessoa física encontra-se em risco. Por isso nós tratamos desse assunto no vídeo anterior, dia de ontem, quando levamos ao conhecimento do telespectador de que nós somos escravos dos sistemas vinculados a esses processos tanto da erraticidade quanto dos espíritos das trevas magnetizadores, indutores, esses espíritos que hipnotizam as pessoas. Então é preciso trabalhar essas condições para que esses nossos irmãos, através da nossa moral límpida, se desprenda do nosso eu através da nossa reforma íntima. Não é fácil, olha só, não é nada fácil lidar com esses terríveis manipuladores da mente humana, porque eles, de fato, quando nos imantam, eles nos manipulam mesmo.
Nós compramos carro sem ter dinheiro. Nós compramos casa, apartamento sem ter dinheiro. Nós nos endividamos no cartão de crédito sem ter cartão de crédito. Nós nos viciamos na bebida, na droga, na prostituição, em tudo, por conta da influência desses manipuladores. Mas é preciso dizer que o primeiro passo nós que damos na direção deles. Porque precisamos abrir as portas psíquicas para que eles infiltrem em nós e nos manipulem para lá, para cá, como esses bonequinhos dos ventrílogos. A sociedade, a humanidade, com todo respeito, nós vivemos aqui na Terra como se fôssemos esses bonequinhos dos ventrílogos. Porque nós somos manipulados por N's de sistemas. Sistemas criados pelas trevas. Sistemas criados pelas trevas no executivo, no legislativo, né, na política, na justiça da terra, pelas religiões. Nós somos estimulados a agir como se nada estivesse nos acontecendo. Então é preciso ficar atento, porque isso tudo não passa-se de um hipnotismo, não passa-se de um magnetismo negativo. Ah, mas conforme você está dizendo, as trevas, então, elas tomou conta e toma conta. Semelhante atrai semelhante. Porque conforme já dissemos em outros vídeos, nós podemos muito bem pegar esse magnetismo neutro, que as trevas sabem usar muito bem para praticar o trabalho delas. Nós podemos muito bem pegar esse magnetismo e aplicar um passe, curar uma enfermidade no corpo físico, através da fé e o merecimento da pessoa. Muita coisa pode ser feita. Então é preciso desassociar, porque nós nos encontramos associados a toda essa manipulação, tanto espiritual quanto física, aqui na Terra. Nós somos manipulados, nós permitimos ser manipulado. Então, olha só para você ver, Hermínio Miranda continua dizendo assim: às vezes, os companheiros que assistem o grupo do lado da luz interferem de maneira sutil, mas eficaz. Veja bem, os companheiros que assistem o grupo do lado da luz são os bons espíritos, mas eles interferem de maneira sutil, mas eficaz. Certa vez, um espírito atormentado e certamente hábil magnetizador
pretendeu usar comigo a sua técnica. Hermínio Miranda dizendo: pediu-me a mão. Coloquei-a na frente de seus olhos. Ele disse: pode pegar. Ele hesitou um instante, depois agarrou-a fortemente, sem que eu apertasse a sua. Mantinha minha mão estendida, com os dedos unidos. Algo então aconteceu de estranho e curioso. Através da minha mão, ele recebeu uma espécie de choque elétrico. Evidentemente, uma descarga magnética, que o atingiu na altura do plexo cardíaco. Talvez algo temeroso pensou em retirar logo a sua mão e não o conseguia. Embora ele é que segurasse a minha mão e não eu a dele. E por mais esforço que fizesse, inclusive com a outra mão, tentando desprender seus dedos, só a muito custo libertou-se do laço magnético. Isto o impressionou de tal forma que, da próxima vez que compareceu, começou a chamar-me com ironia, por certo, mas evidentemente também com respeito, de o homem da mão. Ironia, mas com certo respeito. Porque é óbvio, esse nosso irmão, portador do magnetismo manipulado, neutro manipulado, para fins negativos. Hermínio Miranda, portador do magnetismo manipulado para fins positivos. Então nós sabemos que o polo positivo e o negativo, em contato, ocorre um choque. Então foi o que ocorreu naquele momento. Quando ele pegou na mão de Hermínio Miranda e apertou. Ali, os dois polos de energias, magnetismo positivo e negativo. O positivo, como se diz o ditado, falou mais alto, venceu a batalha, porque o bem sempre vence. Em todos os sentidos, o bem sempre vence. Às vezes, nós que faltamos com a paciência, mas o bem sempre vence. É só ter paciência, conforme teve nosso irmão Hermínio Miranda. Pois você observa que esse espírito depois, outras vezes, retornou aos trabalhos para dar sequência aos tratamentos espirituais promovidos pelos mentores espirituais daquela casa. Deveríamos também assim agir, mediante algumas análises e suspeitando de que algo não está correto em nós, deveríamos procurar ajuda.
e não querer bancar o super-herói, eu resolvo isso sozinho, porque não resolvemos. Nós necessitamos da ajuda um do outro, uns dos outros. Ora, caso contrário, não retornaríamos ao corpo físico. Retornar ao corpo físico para quê? Para viver sozinho aqui na Terra? Imagine um navio que precisa, vamos usar esse termo para simplificar, um navio que precisa, para se locomover, 200 homens para remar. Mas aí, por ordem do capitão ali, 199 homens são deixados de lado e um só vai remar. Será que aquele barco vai para frente? Não sai nem do lugar. Então nós vamos para o próximo vídeo da sequência no mesmo assunto.